glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no texto de Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Antes do capítulo 9, vamos ler o capítulo 10, a partir do verso 19, mais uma vez. Amém, queridos? Como andar com Deus? E nós estamos estudando, hoje eu quero me aprofundar um pouco mais sobre os principais textos que nós temos que compreender para que entendamos a nossa caminhada com Deus, a aplicação no Novo Testamento para andarmos conforme a vontade do Senhor. Muito bem, Hebreus capítulo 10, verso 19 é o nosso texto principal. Vamos ler? Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, o chamado desse texto é que nós devemos entrar com ousadia pelo Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Eu quero orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe agora que estamos diante da Tua Palavra e que seja a Tua Palavra viva, Senhor, no nosso coração, trazendo ao nosso coração pleno vigor, pleno andamento da Tua obra, Senhor. E assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero observar com você, aí mesmo no texto de Hebreus, a passagem que fala a respeito do que nós temos ensinado. Logo aí no capítulo 9, a partir do verso 1, nós temos aí o escritor aos Hebreus falando a respeito do culto no tabernáculo terrestre. Note, ele, conforme eu disse, o texto de Hebreus foi escrito para explicar a fé aos judeus praticantes do judaísmo, que haviam se convertido, e também para fortalecimento daqueles que estavam em dúvidas sobre pontos principais da fé. E a riqueza de detalhes sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento deve ser notados por todos nós aqui. O capítulo 9, ele vai falar sobre como era o tabernáculo terrestre, como era o templo. E agora, no verso 1, diz assim, ora, vamos ler pelo menos aí até o versículo 5. Ora, a primeira aliança tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo, na parte da frente estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição, e esse se chama o santo lugar. Depois, o segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, o Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro do incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Destas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. Aí ele segue para o assunto que ele vai tratar. O versículo 6, ora, estando estas coisas assim preparadas, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço,
No segundo, porém, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, sem sangue, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. O Espírito Santo estava dando a entender com isso que o caminho do Santo dos Santos ainda não está descoberto, enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo. Esta é uma parábola para o tempo presente, em que se oferecem tanto dons como sacrifícios, que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta culto. Não passam de ordenanças de comida, bebida e várias cerimônias de purificação, impostas até a época da Reforma. Muito bem, nesse primeiro ponto, nessa primeira parte do texto, o escritor aos Hebreus ele está relatando a respeito de como era o culto, como era a cerimônia para entrar na presença de Deus. E esse texto confirma o ensino que eu tenho trazido sobre o Santo dos Santos, sobre o santo lugar. Ainda que aqui está falando do tabernáculo. No templo há uma ênfase sobre o átrio, que é o primeiro ponto, a primeira passagem, primeira sala, depois a segunda, que é o santo lugar, e depois a terceira e final, que só o sumo sacerdote podia entrar, que é o Santo dos Santos. Então, todo esse processo para entrar no santo lugar era o culto estabelecido pelo próprio Deus. Lembrando que é culto porque visa alcançar a obediência ao Senhor. E quando ele termina, ele está buscando falar daquilo que foi para falar daquilo que agora é em Cristo Jesus. Por isso que ele começa a partir do versículo 8, falando que o Espírito Santo apontava para as coisas futuras. Como assim apontava? No Novo Testamento, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Portanto, ele tem autoridade para entrar na presença do Senhor. O que foi que Jesus fez? Ele fez exatamente isso. Ele foi o sacrifício e ele foi também o sumo sacerdote. E ele se entrega a Deus, não só morrendo em nosso lugar como sacrifício, mas também se apresenta como sacerdote, pois ele é intercessor pelos pecadores, por nós todos. Então, o escritor, ele começa listando o Antigo Testamento e agora ele vai relatar como é agora, na Nova Aliança. Muito bem. Qual o objetivo de observarmos tais passagens? Se eu não compreender como era, não posso compreender como é agora. E eu tenho dito, irmãos, que é motivo de grande alegria para todos nós. Por quê? Porque no Antigo Testamento a obra estava por acontecer, por se completar. No Novo Testamento ela está concluída. Não há nada a esperar, a não ser a volta de Jesus. Porém, eu quero dar destaque que no coração, quando nós pensamos em como eu entro na presença de Deus, no Antigo Testamento você ia matar o animal, fazer todo o processo para poder, então, ter acesso à aceitação da parte do Senhor. No Novo Testamento você crê no sacrifício que foi em seu lugar e que seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Eles foram, na verdade, é como diz o hino, né? Meus pecados castigados em Jesus. Há uma versão do cântico que está escrito dessa forma, não são todas as versões, mas a versão que diz, meus pecados castigados em Jesus, eu creio que é a que mais expressa o que realmente foi. Como assim? A morte que era para mim foi endereçada a Ele. Ele foi o cordeiro expiatório. Ele expiou os pecados, que significa exatamente, ele levou os pecados, e por ter levado os pecados dos homens,
ele teve que morrer. Muito bem, quando nós pensamos nisso, nós estamos pensando no processo para andar com Deus. Se o pecado bater à sua porta e você der lugar a esse pecado, você deve se arrepender em seguida e você então deve retornar à presença de Deus, se apossando do perdão dos seus pecados. Você deve se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados e deve reformular-se para que não aconteça novamente e você então permanece na presença de Deus sem a influência do pecado. E quando nós falamos reformular-se, a pergunta que sempre devemos fazer, por que isso aconteceu? E quase sempre você vai ver displicência, desobediência, falta de continuidade na alimentação espiritual. A pessoa faz dias que não lê a Bíblia, faz dias que não tem consagrado a sua vida de forma contínua. E esse contínua que eu estou dizendo, assim como nós temos que continuamente cuidar do corpo quanto à limpeza e também ao alimento, à hidratação, espiritualmente, diariamente também devemos fazê-lo. Se isso não tem acontecido, você está no caminho para ceder às tentações. Lembrando que o tentador, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então, nós precisamos compreender tal doutrina. O texto que nós lemos cita o véu como a separação entre o santo lugar e o santíssimo lugar. Por trás do segundo véu, está aí no verso 3, por gentileza, capítulo 9, versículo 3. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. Então, segundo véu. E como era o segundo véu? Está lá em 2 Crônicas 3,14. Vamos ler juntos na tela? 2 Crônicas 3,14. O texto de 2 Crônica 3,14 diz assim: Salomão também fez o véu de pano azul, púrpura, vermelho, carmesim e linho fino. E mandou bordar nele figuras de querubins. Então, é um tapete, é um grande tapete. A gente fala, como eu disse aqui em outro dia, quando se fala véu, a gente imagina aquela coisa bem fininha que dá para ver o outro lado, véu de noiva, por exemplo, dá para ver os detalhes do rosto, mas não é esse o entendimento, é um pano azul, grosso, púrpura. Há quem diga, você vai encontrar comentário bíblico, que o véu na época de Jesus, ele era bem grosso, eu acho um exagero, mas é o que está escrito nos comentários, que ele tinha quase 5 centímetros de espessura. Acho demais, é fora do que a gente imagina, mas é a narrativa, é o que é narrado a respeito na época de Jesus. Você vai encontrar comentário bíblico falando disso. E eu acho extraordinário porque o texto diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. E eu quero ver com os irmãos esse texto. Abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, o versículo é o versículo 45. Quem encontrou, diga amém. Mateus capítulo 27, o versículo é o verso 45, que diz assim: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Só um instantinho aí para observarmos aí o versículo 45. Nós estamos aqui lendo a respeito da morte de Jesus. Jesus está sendo crucificado, ele já está crucificado, Já é a hora sexta, o texto diz, desde a hora sexta até a hora nona. Ou seja, desde meio-dia, iniciou-se a crucificação por volta de meio-dia, na nossa linguagem. A hora sexta.
A hora nona é às 3 horas da tarde. Vamos organizar aqui um detalhe. No dia da expiação anual, havia 3 momentos de sacrifício. 3 momentos. De manhã, que seria para nós 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. De manhã, Jesus estava sendo julgado. Ele estava sendo sentenciado à morte, declarado morto. Será executado. Meio-dia, inicia-se a crucificação, a hora sexta. A hora nona, às 3 horas da tarde, é exatamente a hora que ele declarou o tetelestai, o está consumado. Precisava ser às 3 horas da tarde, porque era nessa hora que o sacerdote já tinha imposto as mãos sobre o animal, no caso o cordeiro ou o bode. No Antigo Testamento você vai encontrar sobre o bode da expiação, que eram 2, né? Ou o cordeiro também, ou um bezerro, dependendo, mas eu quero usar o termo mais usual para o texto, no caso o cordeiro. Ele já tinha imposto as mãos, esse animal já tinha sido imolado e estava sendo posto fogo nele às 3 horas da tarde. Esse animal seria totalmente queimado, nada dele seria aproveitado. Lembrando que grande parte dos sacrifícios, a carne do animal seria consumida sim, parte dela pelo menos. E as pessoas que consumiam eram a tribo de Levi ou os sacerdotes também, né? Tá, mas independente dessa passagem, desse comentário, eu quero observar o texto aí. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele faz uma pergunta. Todo mundo sabe, eu acredito, todos nós sabemos que Jesus aqui, ele não estava surpreso ao ponto de fazer essa pergunta. Por que Jesus declarou isso, né? Deus meu, por que me desamparaste? Nessa hora, exatamente nesta hora, foi a primeira vez que Jesus sentiu o vazio da presença de Deus. Ele nunca havia sentido isso. Veja bem, Jesus, ele tinha unidade com o Pai, ele estava com Deus e ele era Deus. João capítulo 1. Porém, nesse exato momento, todos os pecados dos homens estavam sobre ele. E é nessa hora que ele vai padecer o resultado do pecado, não dele, mas dos homens. E aqui há um vazio. Pela primeira vez, Jesus se sentiu só da presença do Pai. Houve a desconexão. Por quê? Porque o Pai, Deus, não pode ter conexão com o pecado. Ele não tem conexão com o pecado. E o próprio Jesus estava aqui na condição de pecador, não que ele tivesse pecado, mas na condição daquele que recebe os pecados dos homens. E aqui há um vazio, e então ele declara: Deus meu, por que me desamparastes? Note bem uma coisa, meus irmãos, agora aplicando esse texto para as nossas vidas. Nós precisamos saber muito bem o que é a unidade com Deus. Unidade com Deus é saber que Deus está conosco e nós podemos senti-lo conosco. Ele está conosco. Pastor, mas como é que sente que Ele está conosco? Meu irmão, você está lembrado daquela caminhada com Deus, de repente você pecou e você se sentiu mal. Pois é, o normal era antes do pecado. Você estava na presença de Deus. E aí veio o pecado, você, de alguma forma, você deu lugar ao pecado. E você se sentiu mal, se sentiu com um vazio. Aquilo é o anormal agora. Porque você agora sabe o que é a vida completa
que é caminhar com Deus. Eu quero aqui organizar algo. Infelizmente, meus irmãos, você vai encontrar evangelho sendo pregado que vida completa é dinheiro na conta, família abençoada, ausência de problemas. E isso não é o que a Bíblia promete. O que a palavra de Deus promete é que nós teremos paz com Deus, que nós receberemos a paz não como o mundo a dá. Deixo-vos a minha paz vos dou. E o que significa paz? Estar completo. Paz é estar completo. E o completo para o homem é que o homem com o pecado, ele abriu um buraco no seu interior, de um vazio, um buraco grande, que ele até hoje tenta preencher com prazeres, com drogas, com ilusões, coisas criadas para buscar se entreter. E o homem só encontra completude em Deus. Ele só em Deus se sentirá completo. E aqui eu estou falando sobre em Deus dentro da linguagem bíblica. O que é que nós precisamos firmar bem no nosso coração? Andar com Deus, sentir a presença de Deus, caminhar com o Senhor, é o que nós precisamos para uma vida completa. Se não, meus irmãos, nós continuaremos vazios dentro das igrejas, reclamando do casamento, porque casou para ser completo e o casamento não vai completar, reclamando das amizades, porque as amizades não vão completar o coração humano, o seu amigo, a sua amiga não vai poder ir no profundo da sua alma e sanar as dores do coração, não vai poder, não vai conseguir, vai ter até vontade, mas não vai conseguir. Só Deus pode completar a mente e o coração humano com a sua presença, somente Ele. Note aqui, não é o nosso assunto, nós vamos ler esse texto, mas você lembra quando Salomão consagrou o templo? Diz o texto bíblico que a glória de Deus encheu o templo, e no templo ninguém conseguia ficar em pé. O templo não podia ser preenchido por homens, porque a glória de Deus tomou o templo foi cheio de fumaça, simbolizando ali, demonstrando visivelmente a glória de Deus, e ninguém poderia habitar ali, porque Deus tomou o lugar. Essa é uma manifestação que aponta para o Novo Testamento, onde o templo é eu e você, e a glória de Deus, o Espírito Santo, vem e preenche completamente. E não há espaço para o homem, somente para o homem restaurado em nova natureza em Cristo Jesus. E esse encontrará paz. Aí nós entendemos o testemunho, por exemplo, tem um hino, eu não consigo lembrar o nome do hino, mas eu acredito que aqueles que conhecem a história vão poder entender. Tem um hino bem conhecido do nosso hinário para o culto cristão, que fala a respeito de continuar caminhando com Deus, e o autor escreveu aqueles hinos, e ele tem um histórico de catástrofe. Por exemplo, a família foi numa viagem de navio, ele não foi junto, ele iria num outro momento, e suas filhas e sua esposa morreram naquela viagem. E ele continuou firme no propósito, mesmo tendo perdido sua família. Quem não tem a vida completa em Jesus, olha para uma história como essa e vai dizer, eu não entendo isso, a vida dele acabou. Eu sei, meus irmãos, que é muito difícil dizer isso para a atualidade. Quando nós falamos para pessoas que já partiram, como é o caso desse autor de um hino antigo, do hinário para o culto cristão, nós podemos dizer, sim, com certeza, mas nós temos uma história recente de um homem que perdeu sua família e ele deu entrevista dizendo, não tenho mais rumo, não tenho mais motivo para trabalhar, para poder levar adiante a minha vida. E na história contada, recente, uma catástrofe horrível, meus irmãos, horrível. Ele diz que perdeu a vontade de viver, o sentido da vida para ele acabou.
porque a família toda foi ceifada, só ele escapou. E quando ele fala a respeito, ele declara a fé, ele é um cristão. É claro, eu não conheço de perto, quero crer que é uma fase, é um momento que é normal a dor extrema, mas ainda que haja dor extrema, a nossa vida, ela encontra sentido na pessoa de Deus. Irmãos, nós vivemos um tempo tão difícil na nossa sociedade, que talvez até você ouvir isso, parece que o pastor está sendo insensível. Mas eu estou dizendo que se uma pessoa perde a família e quer morrer por causa disso, ele não entendeu que a vida dele pertence a Deus e só Deus pode determinar o fim dela. E se nós perdemos os bens e queremos morrer, então nossa vida estava nos bens que tínhamos. Se perdemos a família numa catástrofe e agora não quero mais viver, eu quero a morte, eu não quero mais continuar, eu coloquei o sentido da vida na minha família. Veja bem, você deve amar profundamente sua família, mas acima de tudo amar a Deus. E é claro, eu não quero dizer àquele senhor que ele está errado, eu creio que o próprio Deus se encarregará de falar isso para ele. Eu creio que Deus é suficiente para observar, para ministrar o coração dele, mas eu estou aproveitando o assunto para chamar a sua atenção para a verdadeira caminhada com Deus. Sob que ótica eu estou observando isso? Jesus, ele se sente vazio, desamparado, mas foi um único momento por causa do sacrifício que ele estava ali enfrentando, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem, continuando aí o versículo 47 agora, capítulo 27, verso 47. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-o embebido em vinagre, a colocou na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eu quero relembrar você essa passagem em outro evangelho. Aqui diz somente, clamando em grande voz, entregou o Espírito. Em outro evangelho você vai encontrar o quê? Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Quando você ouvir alguém dizendo: olha, Jesus fraquejou na fé, ele diz: por que me desamparaste, Senhor? Não fraquejou. Tanto é que na hora de entregar o Espírito, ele entrega nas mãos de Deus. Quero relembrar um princípio de entendimento muito básico aqui. Quando Jesus disse: em tuas mãos entrego o meu Espírito, ele estava pisando em uma destruição do Antigo Testamento. Quando Adão deu ouvidos a Satanás, quando Adão e Eva deram ouvidos à proposta de Satanás, a enganosa proposta de Satanás, eles estavam entregando o seu espírito ao vazio do pecado e à influência de Satanás. Satanás agora poderia soprar, poderia se manifestar, trazendo dificuldade espiritual para eles. E todo esse assunto você já conhece em toda a Bíblia. Neste episódio, Jesus está declarando: o meu espírito volta para Deus, pois é na presença de Deus que é o lugar dos seus filhos. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E então, o texto diz, outra vez, Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário, verso 51, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, fendeu-se as rochas, e aí segue o texto falando de outras coisas
que não venha ao nosso assunto agora. Agora, finalmente, nós estamos observando a parte que nos cabe. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O que significava ele ter se rasgado? Não existe mais separação do santo lugar para o santíssimo lugar. Não existe mais. Ele invalida a aliança anterior e abre a nova aliança. Eu quero aqui relembrar o texto, agora voltando para o texto de Hebreus. Note aqui o texto de Hebreus. Portanto, irmãos, capítulo 10, verso 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Note que ele não cita mais o véu. Tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo véu. Depois do véu. Através do véu. Não, ele não cita mais isso. É pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho. Notando aqui, novo porque, lembra do caminho que eu citei na última pregação? Impõe a mão sobre o animal, sobre os dois animais, um vai para o deserto, o outro vai ser imolado e totalmente queimado. O sangue vai ser aspergido sobre as vestimentas do sacerdote, suas mãos serão lavadas na pia, seus pés serão lavados na pia, na torneira de baixo, a torneira de cima. Ele sobe a escadaria do templo, o templo de Herodes, no caso, na época de Jesus. Ele sobe a escadaria e ele então entra no átrio, passa pelo santo lugar e entra pelo Santo dos Santos, no Santo dos Santos. Esse era o caminho até o Santo dos Santos. Tinha que ter o sangue do cordeiro, tinha que ter o sangue de animal. Sem o sangue, não haveria sacrifício. Sem sacrifício não há caminho. E aí o escritor diz, verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo. Como assim? Antes passava-se para o Santo dos Santos pelo véu. O véu separava. Então, o véu era o empecilho para entrar. Agora, o véu é o corpo de Jesus. Aqui dá sentido à ceia, né? Por que eu pego do pão e ele, quando pegou do pão, disse, este é o meu corpo que é entregue por vós? Meu amigo, o corpo de Jesus é a passagem para a presença de Deus. É o meio pelo qual eu passo, eu entro na presença do Senhor. Por isso não existe salvação sem Jesus, irmãos. Não existe salvação sem Jesus. A pessoa pode chegar e dizer, pastor, mas minha vozinha nunca foi à festa. Irmãos, essa frase não é inventada, viu? Eu ouvi. Eu já contei essa história aqui, a irmãzinha estava dando um estudo como esse, salvação só em Jesus. Se não for em Jesus, a pessoa não tem salvação. Aí a irmãzinha, que não entendia isso, ela mesma não era salva, veio ser salva muito tempo depois, eu acho que uns 8 meses depois, 1 ano, ela se converteu genuinamente. Ela disse, olha, eu não aceito isso, minha avózinha, eu nunca ouvi ela falar um palavrão, ela nunca foi à festa, eu nunca vi ela numa confusão, ela é uma pessoa maravilhosa, eu não creio, não acredito que ela não vai para o céu. Como se nós tivéssemos alguma obra boa, né? Lembra quando nós lemos aqui Isaías 59, que fala sobre as obras do pecado? Meu irmão, não tem nada de bom no ser humano, nada presta no ser humano, nada. E aí nós citamos as palavras de Paulo, que os nossos melhores atos são como trapos de imundícia, que era o absorvente íntimo da mulher na época, panos sujos de sangue, que eram utilizados por Paulo na figura desses panos, para falar das nossas obras perante Deus. Agora, por quê? Porque se o homem está no escuro,
está em trevas, ele não pode agradar a Deus. Por isso que Deus tem que tirá-lo das trevas e transportá-lo para a luz, como o texto bíblico declara. Então, se você tem um jeito especial de servir a Deus, meu irmão, isso não existe na Escritura. O jeito especial de servir a Deus se chama uma pessoa, Jesus Cristo. Por isso que o texto, versículo 20 diz, pelo novo e vivo caminho. Por que é um caminho vivo? Porque é uma pessoa. E não é uma pessoa que morreu e permanece morto. É uma pessoa que morreu e ressuscitou. E está sentado à destra do Pai. Quero lembrar aí das palavras de Jesus. Jesus declarou assim aos discípulos no final, capítulo 28 de Mateus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Ele estava falando o quê? Eu vou dar a vocês uma missão grandona, mas eu estarei com você e eu tenho toda a capacidade de fazer tudo, tanto no céu como na terra. E essa capacidade, o pastor Bailino já tinha antes, meu irmão, agora é o homem que nasceu como homem, na terra, viveu como homem, mas sem pecado permaneceu até a morte de cruz, e conquistou a autoridade, o mérito de ter, segundo a vontade do Pai, os seus discípulos servindo a Deus conforme Ele é. E nessa atitude, nós somos aceitos, nós andamos com Deus. Portanto, meu irmão, os dias não são fáceis, a situação está piorando na nossa sociedade, a tendência, pelo que temos visto, é piorar ainda mais. Que isso, pastor? Que palavra desanimadora é essa? Meu irmão, a nossa paz não vem das coisas, não vem das pessoas, não vem da sociedade. A nossa paz vem de andarmos com Deus. Vem de andarmos com Deus. O texto de Daniel é um texto que nós deveremos ler quase sempre. Pelo menos uma vez por ano você tem que ler Daniel. Se você ler a Bíblia uma vez por ano, você vai ler Daniel. Meu amigo, o homem estava preso fora da cidade dele, fora das terras dele, escravizado, tendo que trabalhar. E ele foi bem sucedido, Deus se manifestou lá, o nome dele ficou conhecido como servo do Deus Altíssimo. E esse é o grande projeto de Deus. Se nós formos comparar, nós não estamos com essa condição. Então nós estamos melhor. E se nós estivéssemos em situação pior, a visão é o que Deus manifestou em Daniel em nome de Jesus. A Bíblia diz que Daniel era fiel, procuraram até alguma coisa para incriminá-lo e tirá-lo da posição que ele tinha, e não encontraram. Por isso que eu acredito plenamente que pode haver políticos honestos, sim, porque a Bíblia mostra José honesto, mostra Daniel honesto, e não só eles, mas também Sadraque, Mesaque e Abednego, honestos. E eu creio em Deus, se a Bíblia mostra lá, também pode ser no nosso tempo também, em nome de Jesus. E assim deve ser a nossa oração e a nossa fé. Eu quero com isso declarar sobre a sua vida, meu irmão, você quer andar com Deus, você precisa entrar pelo novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho é Jesus Cristo. Lembra que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não disse, eu sou um caminho. Ele não falou, eu sou um caminho, uma verdade, uma vida. Porque se é uma de muitas. Ele declarou, eu sou o caminho, a vida, a verdade. Você quer andar com Deus? Então, olhe para Jesus e almeje fazer como Ele fez. Como que você vai conseguir? Buscando a presença de Deus, renunciando a você mesmo,
conduzindo sua vida crucificada com ele na cruz do Calvário. Não se negocia com a carne, se mata a carne. E a carne precisa ser destruída no sentido figurado de não ter voz, não ter vontade, não ter influência. E eu quero orar para que nós possamos fazer conforme está no texto, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu sangue. Veja como aqui é uma linguagem da ceia. Veja de novo aí, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Consagrar significa separar. Consagrado, separado pelo véu, isto é, pelo seu corpo. Por isso que as duas ordenanças nossas, quais são? Batismo e qual é a segunda ordenança, irmãos? Vamos lá, gente. Qual é a segunda ordenança? São duas. O batismo e meu Deus do céu. Quais são as duas ordenanças de Jesus para a igreja? O batismo e a ceia, gente. Todo mundo sabia, mas estava, né? Todo mundo sabia, diz que não. Meu Senhor amado, volta todo mundo para a classe de doutrina, né? Vamos lá. É bom, irmãos, isso é bom saber, porque às vezes o pastor, eu subo aqui, vou revelar para vocês esse segredo. Vocês sabiam que às vezes eu tenho que me lembrar que ninguém consegue aprender só ouvindo? Porque a impressão que eu tenho é que todo mundo sabe tudo que eu disse e eu não preciso falar de novo. E não é assim, não é dessa forma. O ser humano não é assim, né? E às vezes é bom isso para que eu me lembre que às vezes a gente não está repetindo, mas estamos fazendo como o ensino deve ser. Repetindo porque a repetição gera aprendizado. As duas ordens, meu irmão, Jesus ordenou que fosse o batismo e a ceia. Por que ordenou? Porque quem se batiza declara que agora é de Cristo, é de Deus e segue os passos do Mestre. É a declaração pública de que eu morri para o mundo e agora vivo para Deus. Entrou na água, morri para o mundo, morri com Cristo, saiu da água, ressuscitei com Cristo e vivo para Deus. E a ceia? Eu entrei na presença de Deus, estou em aliança com Deus e eu estou consagrado, aliançado e entro na presença de Deus pelo véu, que é o seu corpo. Quantos estão entendendo como se anda na presença de Deus? Meus irmãos, aí o diabo, ele vai querer colocar lorota na cabeça, ele vai querer chegar com historinha, com setas inflamadas. O que é as palavras do diabo? Setas inflamadas do maligno, conforme diz Efésios capítulo 6. O que é que destrói as setas inflamadas do maligno? O escudo da fé. Quando Paulo vai falar sobre o escudo da fé, ele diz: tomai também o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno, ou setas inflamadas do maligno, que eram flechas pegando fogo. Normalmente quem recebia isso no local que estava na fortaleza, né? As flechas iam buscando pôr fogo em toda a muralha e do outro lado da muralha. Porque se o fogo se alastrasse lá dentro, num lugar seguro, as pessoas iam se apavorar, iam querer sair e aí o inimigo vencia. O que é os dardos inflamados do maligno? O diabo vai querer dizer que você não anda com Deus nada. Se você andasse com Deus, você estava assim, desse jeito. Você estava bem de vida se você andasse com Deus. Lembra como é que ele chegou para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome, irmãos. Ele jejuou 40 dias e a Bíblia diz, e teve fome. E aí qual foi a proposta de Satanás? Se tu és
tu vai ter um banquete, ainda que seja dessas pedras. Meus queridos, quem anda afiado na Escritura não se deixa levar por voz maligna. E Jesus declarou que era a verdade, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem conhece a doutrina, quem conhece o ensino, não cairá nas astutas ciladas de Satanás. E aí então ele faz o quê? Permanece andando com Deus. O que é que nós temos que fazer para permanecer andando com Deus? A cada conhecimento da Escritura, os meus pés estão firmes. Ah, mas ele não morreu por você. Não, morreu. Morreu tanto que eu me batizei, declarei que morri com ele e ressuscitei com ele, declarei que sou propriedade dele, e eu entrei em aliança com ele, e eu participei da mesa da aliança. Eu entrei na presença de Deus porque eu participei da aliança no seu corpo. Ele é a verdadeira comida, ele é a verdadeira bebida. Quando se fala assim, verdadeira comida e verdadeira bebida, a linguagem bíblica é falando que essa sim alimenta para a vida eterna. Quero lembrar aqui, irmãos, como é que a queda do homem se deu? Ao redor de comida. Ao redor de comida. O assunto qual era? Come ou não come o fruto? Comeu. Então quero lembrar você, quando comemos do pão, é claro que eu não estou falando literal, estou falando do simbolismo, do que representa, do que é a fé disso, a fé no sacrifício de Jesus, que é manifesta pelo memorial, para a nossa memória. Ela é a fé genuína que firma os passos do crente e não tem demônio, inferno todo junto que se levante e faça ruir tal estrutura. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. E nós te pedimos, Pai, tenha misericórdia de tal forma que possamos andar de cabeça erguida na Tua presença. Sim, Pai, sem culpa, sem pecado, sem mazela alguma, mas firmado na aliança, andando em santidade, caminhando com o Senhor, completamente livre de todo mal e absolutamente firmado na palavra do Senhor. Nós oramos, Pai, pedindo a Tua mão poderosa e que o Senhor Deus abençoe os Teus filhos. Sim, Pai, abençoe esta igreja. Nós clamamos agora, Pai, pedindo a restauração espiritual de cada um que está agora fraco em sua casa, desanimado, esperando alguma coisa acontecer. Pai, que esse Teu filho, essa Tua filha, receba essa palavra. Já aconteceu há milhares de anos. Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário e nos deu acesso ao Pai. E ainda que tenhamos, por um momento, ausência de alguma coisa necessária aos olhos humanos, isso tudo não é nada comparado com a Tua presença, que traz todas as coisas com ela. Sim, Pai, nós podemos contemplar tal coisa, ainda que com grande tribulação Jó passou, no tempo devido ele foi coroado com grande vitória que apontou para a Tua glória, como aquele que vive e reina e faz a Sua glória se manifestar no meio dos homens. Pai, nós oramos pedindo por cada um que não tem firmeza. Pedimos o Teu Espírito agora, relembrando as promessas, relembrando as Tuas palavras, relembrando os momentos de fidelidade no passado.